O milionário acreditava estar nos braços da esposa adorada. Quando amanheceu, o sangue na cama revelou a pior verdade. A irmã gêmea invejosa de sua esposa planejou cada detalhe daquela noite proibida. Se você gosta de histórias de amor e romance, assista até o final. Se inscreva nesse canal e deixe seu comentário dizendo de onde você escuta. Continuamos. A chuva batia contra as janelas do apartamento simples, no bairro de Vila Madalena, em São Paulo, enquanto Clara Santos observava pela 10ª vez o vídeo no celular. Era Camila, sua irmã gêmea, descendo as escadas de mármore de uma mansão luxuosa, vestindo um vestido de noiva que custava mais do que Clara ganhava em 2 anos. O sorriso radiante de Camila perfurava seu peito como vidro. Ao lado dela, Rafael Costa Figueiredo, o homem mais poderoso do setor imobiliário nacional, a olhava com uma adoração que fazia Clara sentir náuseas de inveja. 28 anos haviam se passado desde que seu pai, empresário influente, decidira ficar apenas com uma das filhas. Camila, a escolhida, crescera em Alphaville. Frequentara as melhores escolas, aprendera francês e piano. Clara fora enviada para Ribeirão Preto, criada pela tia Helena, uma mulher amarga que nunca perdoava a sobrinha por existir. Enquanto Camila colecionava diplomas e namorados ricos, Clara trabalhava como recepcionista em um escritório pequeno, economizando cada centavo para um dia encontrar sua irmã. Quando finalmente conseguiu o endereço da mansão em Morumbi, Clara passou meses observando os hábitos da família. Descobriu que Rafael viajava frequentemente a trabalho, que Camila praticava pilates 3 vezes por semana e que o casal raramente recebia visitas. Mais importante, descobriu que Camila havia mencionado em entrevistas ter uma irmã gêmea que crescera longe, mas que amava muito. Era sua oportunidade. A ligação para Camila foi cuidadosamente calculada. Clara chorou ao telefone, contando sobre um casamento fracassado com um homem violento, sobre dívidas acumuladas e a necessidade desesperada de ajuda. Camila, sempre generosa, não hesitou em oferecer abrigo. "Venha para casa, minha irmã. Temos tanto a conversar", disse com voz doce. Clara desligou o telefone com um sorriso frio nos lábios. Nos primeiros dias na mansão, Clara observou tudo com olhos famintos. As rotinas do casal, os toques carinhosos entre eles, a forma como Rafael olhava para Camila como se ela fosse uma deusa. Durante o café da manhã, ele beijava a testa da esposa antes de sair para o trabalho. Um gesto simples que fazia Clara ranger os dentes de desejo. Ela queria aquilo para si. Queria ser olhada daquele jeito. Queria sentir aqueles lábios em sua pele. Rafael, por sua vez, tratava Clara com cordialidade distante. Garantiu que ela tivesse advogados para resolver as pendências do divórcio, ofereceu uma mesada generosa e perguntou se precisava de algo mais. Mas Clara queria muito mais. Começou a estudar cada detalhe dele. Como segurava o copo de uísque às 6 da tarde, como afrouxava a gravata quando chegava cansado, como sua voz ficava rouca quando estava frustrado com algum negócio. Memorizou seus perfumes, suas expressões, suas manias. À noite, quando o casal se recolhia ao quarto, Clara caminhava pelos corredores da mansão como um fantasma. Conhecia cada tábua do assoalho que fazia barulho, cada sombra que podia escondê-la. Às vezes ficava parada diante da porta do quarto do casal, ouvindo os sussurros íntimos, os gemidos abafados, imaginando-se no lugar de Camila. Outras vezes, roubava pequenos objetos pessoais de Rafael. Uma caneta, um lenço, um botão de punho. Guardava tudo em uma caixa escondida em seu quarto, como troféus de uma guerra que ainda não havia começado. A oportunidade surgiu quando Rafael precisou viajar para Dubai para fechar um negócio milionário. Seria uma viagem de 2 semanas e Camila decidiu não acompanhá-lo devido a compromissos sociais em São Paulo. Na noite anterior à partida, Clara observou o casal se despedir no hall de entrada. O beijo demorado, as palavras de amor sussurradas, a promessa de ligações diárias. Quando Rafael finalmente partiu, Camila suspirou e subiu para o quarto, deixando Clara sozinha com seus pensamentos perigosos. Durante as 2 semanas seguintes, Clara intensificou sua metamorfose.
Passou horas no salão de beleza da própria Camila, ajustando cortes de cabelo, tons de maquiagem, até mesmo a forma de andar. Roubou perfumes da irmã, estudou suas expressões no espelho, praticou sua caligrafia até conseguir imitá-la perfeitamente. Quando Rafael ligava, Clara ficava por perto ouvindo as conversas, aprendendo a entonação exata da voz de Camila, suas risadas, suas expressões de carinho. O plano começou a se formar em sua mente como uma sinfonia sombria. Rafael voltaria cansado, possivelmente tendo bebido durante o voo. Seria tarde da noite. Camila estaria dormindo e Clara estaria esperando. A noite em que Rafael retornou de Dubai foi perfeita para os planos de Clara. Uma tempestade varria São Paulo e os trovões abafavam qualquer som que pudesse denunciar seus movimentos pela mansão. Camila havia tomado um sonífero mais forte, reclamando de insônia causada pela ansiedade da ausência do marido. Clara esperou até ter certeza de que a irmã estava profundamente adormecida antes de colocar seu plano em ação. Vestiu a camisola de seda vinho que havia visto Camila usar tantas vezes, borrifou o perfume francês nos pulsos e pescoço e soltou os cabelos da mesma forma que sua irmã gostava. No espelho do banheiro, a semelhança era assustadora. 2 semanas de preparação minuciosa haviam valido a pena. Até ela mesma se confundia com o próprio reflexo. O voo de Rafael atrasou 3 horas devido ao temporal. Quando finalmente chegou à mansão, eram 2 da manhã. Clara ouviu o barulho da chave na fechadura, os passos pesados no hall de entrada, o arrastar dos pés cansados pelas escadas. Ele estava exausto. Isso ela podia perceber pelo ritmo lento de seus movimentos. Perfeito. Deitou-se na cama do casal, posicionando-se exatamente como havia visto Camila fazer tantas vezes. Quando Rafael abriu a porta do quarto, Clara fingiu estar dormindo. Ele se aproximou devagar, tentando não acordar quem acreditava ser sua esposa. O cheiro de uísque e cansaço emanava dele, misturado ao perfume masculino que Clara havia aprendido a amar em segredo. "Minha princesa", murmurou Rafael, sentando-se na beira da cama. Suas mãos encontraram os cabelos de Clara, acariciando-os com ternura. "Senti tanto sua falta." A voz dele estava rouca, carregada de desejo e amor genuíno. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era exatamente assim que ela havia imaginado, durante todos aqueles anos de solidão. Ela se moveu ligeiramente, como se estivesse despertando, e murmurou o nome dele com a mesma entonação que ouvia Camila usar. Rafael sorriu no escuro, inclinando-se para beijá-la. Quando os lábios dele tocaram os seus, Clara precisou se controlar para não gemer de prazer. Era seu primeiro beijo de Rafael, mas precisava fingir que era apenas mais um entre milhares. As mãos dele exploraram seu corpo com familiaridade, conhecendo cada curva, cada ponto sensível. Clara se entregou completamente, permitindo que ele acreditasse estar amando sua esposa. Quando Rafael a penetrou, a dor foi intensa, mas ela a abraçou, como se fosse um prêmio. Finalmente ela estava tendo o que sempre fora de Camila. Finalmente ela estava sendo amada por aquele homem. O ato foi silencioso, apenas sussurros e respirações ofegantes no escuro. Rafael se movia com paixão contida, como um homem que havia passado 2 semanas longe da mulher que amava. Clara gravou cada segundo na memória, cada toque, cada palavra doce que ele sussurrava em seu ouvido. Aquele era o momento que ela havia esperado a vida inteira. Quando terminaram, Rafael a abraçou com ternura, beijando sua testa suada. "Eu te amo tanto", murmurou, e Clara sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Não eram lágrimas de arrependimento, mas de triunfo. Ela havia conseguido. Havia roubado um pedaço do amor que era de sua irmã. Rafael adormeceu rapidamente, exausto da viagem e do encontro. Clara permaneceu acordada, observando seu rosto relaxado na penumbra. Ele era ainda mais bonito quando dormia, os traços severos suavizados pelo descanso. Ela queria gravar aquela imagem para sempre em sua memória.
Quando os primeiros raios de sol começaram a filtrar pelas cortinas, Clara soube que tinha pouco tempo. Logo Rafael acordaria e descobriria a verdade. Mas ela não se importava. Tinha conseguido o que queria. Tinha provado do amor que sua irmã recebia todos os dias. Tinha sentido o calor daquele corpo contra o seu. Tinha ouvido as palavras de amor que ela sonhava ouvir. A luz matinal revelou as manchas de sangue no lençol, branco, denunciando sua virgindade perdida. Clara sorriu com satisfação. Era a prova física de sua vitória, a marca permanente de que ela havia estado ali, de que havia tomado algo que nunca poderia ser devolvido. Rafael acordou lentamente, ainda sonolento. Seus olhos se focalizaram nas manchas vermelhas no lençol, e Clara viu o exato momento em que a realização o atingiu. O horror se espalhou por seu rosto como uma onda devastadora. Ele se virou para ela, e Clara encontrou seus olhos com um sorriso triunfante. "Bom dia, meu amor", disse com voz doce, usando exatamente a mesma entonação que Camila usaria. Mas havia algo diferente em seus olhos, algo que Camila nunca teria. Era o brilho frio da vingança finalmente concretizada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael permaneceu imóvel, os olhos fixos em Clara, como se ela fosse um fantasma materializado em sua cama. Suas mãos tremiam ligeiramente, e ela podia ver o pânico crescendo em seu peito. Ele tentou falar, mas as palavras morreram em sua garganta, seca. Clara aproveitou o momento de choque para se aproximar dele, pousando a mão em seu peito nu. "Não precisa dizer nada", sussurrou, imitando perfeitamente a voz doce de Camila. "Eu entendo." Mas seus olhos brilhavam com uma intensidade que jamais existira no olhar da irmã. Era fome, triunfo e uma satisfação sombria que fazia Rafael recuar instintivamente. Ele se levantou bruscamente, vestindo a calça com movimentos mecânicos. Sua mente lutava para processar o que havia acontecido. A culpa começava a se espalhar por seu peito como ácido, corroendo cada fibra de seu ser. Havia traído Camila, a mulher que amava mais que a própria vida, com a própria irmã dela. E pior, havia gostado. Havia desejado cada segundo. Clara observou suas reações com fascínio. Nunca havia visto um homem tão poderoso completamente destruído. Rafael Costa Figueiredo, que comandava impérios empresariais e tomava decisões que afetavam milhares de pessoas, estava ali, nu e vulnerável diante dela. Era embriagador. "Isso não pode acontecer novamente", conseguiu dizer finalmente, a voz rouca e desesperada. "Nunca mais." Mas mesmo enquanto falava, seus olhos traíam a mentira. Havia uma chama acesa nele agora, um desejo proibido que Clara havia plantado e que cresceria como erva daninha. "Claro", respondeu ela, levantando-se graciosamente da cama. O lençol escorregou de seu corpo, revelando-a completamente nua diante dele. Rafael desviou o olhar, mas Clara viu como seus músculos se contraíram, como seus punhos se fecharam na luta contra a própria vontade. Isso nunca aconteceu. Quando Rafael desceu para a cozinha, minutos depois encontrou Camila preparando café, como fazia todas as manhãs. Ela usava uma camisola idêntica à que Clara havia vestido, e por um momento aterrorizante, ele não conseguiu distinguir qual das duas mulheres estava diante dele. Camila sorriu e se aproximou para abraçá-lo, mas Rafael se enrijeceu ao sentir seu toque. "Dormiu bem, meu amor?" perguntou Camila, notando sua tensão. "Você parece diferente." Havia algo em seu olhar, uma sombra de suspeita que não estava ali antes. Rafael se perguntou se ela sabia, se de alguma forma havia descoberto sua traição. Só cansado da viagem, mentiu, aceitando a xícara de café que ela lhe oferecia, mas suas mãos tremiam tanto que quase derrubou a porcelana. Camila observou cada movimento, cada expressão, guardando tudo em sua memória. Clara desceu para o café 20 minutos depois, vestindo um roupão simples, os cabelos presos em um coque frouxo. Cumprimentou o casal com naturalidade, como se nada tivesse acontecido. "Bom dia, Rafael. Como foi a viagem?" Sua voz era casual, mas seus olhos encontraram os dele por um segundo mais longo do que deveria. "Produtiva", respondeu ele, evitando seu olhar.
Mas Clara podia sentir a tensão irradiando dele como calor. Sabia que cada vez que ele olhasse para Camila, lembraria do que haviam feito. A culpa seria sua companheira constante, e Clara se deleitava com esse pensamento. Durante os dias seguintes, a atmosfera na mansão mudou sutilmente. Rafael começou a trabalhar até mais tarde, evitando voltar para casa. Quando estava presente, tratava Camila com uma gentileza exagerada, como se tentasse compensar sua traição com gestos grandiosos. Comprou-lhe joias caras, marcou jantares em restaurantes exclusivos, encheu o quarto de flores. Camila, por sua vez, começou a observar tudo com olhos diferentes. Notou como Rafael evitava ficar sozinho com Clara, como sua voz mudava quando ela entrava no ambiente, como ele parecia sempre prestes a fugir. Começou a perceber pequenos detalhes que antes ignorava. Um perfume diferente no quarto, uma marca de batom em uma toalha. A forma como Clara a observava, quando pensava que ninguém estava vendo. Clara, embriagada por sua vitória, começou a se tornar mais ousada. Passava pelo escritório de Rafael vestindo roupas que acentuavam suas curvas, sempre com uma desculpa inocente. Precisava assinar documentos, tinha dúvidas sobre seus honorários advocatícios, queria agradecer sua generosidade, mas cada visita era uma tortura deliciosa para ambos. Uma tarde, quando Camila estava no salão de beleza, Clara entrou no escritório sem bater. Rafael estava ao telefone, fechando um negócio importante. Ela se aproximou devagar, contornando a mesa até ficar atrás dele. Quando pousou as mãos em seus ombros, ele quase deixou o telefone cair. "Desculpe", sussurrou ela, massageando sua nuca. "Você parece muito tenso." Seus dedos encontraram os pontos exatos que o relaxavam, e Rafael fechou os olhos involuntariamente. Por um momento, esqueceu-se de onde estava, de quem ela era, de todos os motivos pelos quais aquilo era errado. "Clara", murmurou, a voz carregada de desejo e desespero. "Não podemos." "Não podemos o quê?" ela perguntou, inclinando-se até que seus lábios tocassem seu ouvido. "Não podemos sentir, não podemos querer. Você me quer, Rafael, eu posso sentir." Ele se afastou bruscamente, levantando-se da cadeira. "Pare", disse, mas sua voz não carregava convicção. "Isso está errado. Você é a irmã da minha esposa." "Sou irmã gêmea", corrigiu ela, aproximando-se novamente. "Somos praticamente a mesma pessoa. E você já me teve, lembra? Já provou do que eu posso oferecer." Seus olhos brilharam com malícia. "Diga-me que não foi bom. Diga-me que não pensa nisso todas as noites." Rafael não conseguiu responder, porque era verdade. Pensava nela constantemente, revivia cada momento daquela noite, cada toque, cada gemido, e odiava a si mesmo por isso. As semanas seguintes se transformaram em um jogo perigoso de sedução e resistência. Clara havia plantado uma semente de desejo que crescia como fogo no peito de Rafael, consumindo sua paz e sua sanidade. Ele tentava se manter distante, mas ela parecia estar sempre presente, sempre disponível, sempre lembrando-o daquela noite que mudara tudo. Camila, por sua vez, começou a notar mudanças sutis em seu casamento. Rafael estava mais distante durante seus momentos íntimos, como se sua mente estivesse em outro lugar. Às vezes, no meio da madrugada, ela o encontrava na varanda, bebendo uísque e olhando para o vazio. Quando perguntava o que o incomodava, ele sempre respondia que eram apenas preocupações com os negócios. A tensão atingiu seu pico durante um jantar beneficente na Fundação Costa Figueiredo. Rafael havia insistido que Clara os acompanhasse, uma decisão que Camila achou estranha, mas não questionou. A irmã estava deslumbrante em um vestido preto justo que realçava suas curvas, e Rafael precisou se esforçar para não fitá-la durante toda a noite. Durante o evento, Clara se comportou como a cunhada perfeita, conversando com os convidados importantes, elogiando o trabalho social de Camila e Rafael. Mas, quando ninguém estava olhando, seus dedos roçavam os dele ao passar uma taça de champanhe. Seus olhos se demoravam em seu rosto, seus lábios se curvavam em sorrisos carregados de promessas não ditas.
Sua cunhada é encantadora, comentou Helena Monteiro, uma das maiores doadoras da fundação. Camila deve estar feliz em tê-la por perto após tanto tempo separadas. Sim, respondeu Camila, observando Clara conversar animadamente com Rafael sobre os projetos da fundação. Muito feliz. Mas havia uma frieza em sua voz que não passou, despercebida para quem a conhecia bem. O momento mais perigoso da noite aconteceu quando Rafael foi ao banheiro e Clara o seguiu, pretextando precisar retocar a maquiagem. Eles se encontraram no corredor deserto, longe dos olhares curiosos dos convidados. Você está linda esta noite, disse Rafael, as palavras escapando antes que pudesse controlá-las. A luz suave do corredor tornava Clara ainda mais parecida com Camila, e ele sentiu aquela confusão familiar tomando conta de sua mente. Obrigada, respondeu ela, aproximando-se perigosamente. Você também está muito elegante. Camila é uma mulher de sorte. Suas mãos ajeitaram a gravata dele, um gesto aparentemente inocente que enviou ondas de desejo por todo o corpo de Rafael. Clara, murmurou ele, mas ela pousou um dedo sobre seus lábios. Shh, sussurrou. Alguém pode ouvir. Mas seus olhos diziam exatamente o contrário do que suas palavras sugeriam. Ela queria que ele perdesse o controle, que a beijasse ali mesmo, que esquecesse de tudo e todos. Rafael lutou contra todos os seus instintos. Parte dele queria empurrá-la contra a parede e beijá-la com toda a paixão que vinha reprimindo. Outra parte gritava que ele tinha que parar aquela loucura antes que destruísse seu casamento. No final, foi a segunda voz que prevaleceu. Precisamos voltar, disse, afastando-se dela. Camila vai estranhar nossa ausência. Clara sorriu, mas havia uma centelha de frustração em seus olhos. Claro, concordou. Não podemos preocupar a querida Camila. O sarcasmo em sua voz era quase imperceptível, mas Rafael o captou. O resto da noite passou em uma névoa de tensão sexual não resolvida. Rafael mal conseguia se concentrar nas conversas, sempre consciente da presença de Clara, de cada movimento que ela fazia, de cada olhar que lançava em sua direção. Camila, observando tudo com crescente suspeita, começou a conectar os pontos de um quebra-cabeças que preferia não resolver. No caminho de volta para casa, o silêncio no carro era sufocante. Camila estava sentada ao lado de Rafael, mas Clara estava no banco de trás, e ele podia sentir seus olhos sobre ele através do espelho retrovisor. Cada vez que seus olhares se encontravam, ele sentia uma descarga elétrica percorrer seu corpo. O evento foi um sucesso, comentou Camila tentando quebrar o silêncio. Conseguimos arrecadar mais do que esperávamos. Sim, concordou Rafael distraidamente. Um sucesso total. Clara foi de grande ajuda, continuou Camila, virando-se para a irmã. Você tem jeito para essas coisas sociais. Aprendi observando. Você, respondeu Clara com um sorriso doce. Você sempre foi a mais talentosa de nós duas. A troca de palavras parecia inocente, mas havia camadas de significado que apenas as duas irmãs entendiam completamente. Era como se estivessem lutando uma batalha silenciosa, usando sorrisos e elogios como armas. Quando chegaram em casa, Rafael foi direto para seu escritório, alegando ter trabalho urgente. Camila subiu para o quarto, mas Clara permaneceu na sala, esperando. Ela sabia que Rafael desceria eventualmente, como sempre fazia quando estava perturbado. 2 horas depois ele apareceu, vestindo apenas uma camiseta e calças de pijama. Seus cabelos estavam despenteados, e havia uma expressão atormentada em seu rosto. Ele se dirigiu ao bar servindo-se de uma generosa dose de uísque. Não consegue dormir? Perguntou Clara, emergindo das sombras como um fantasma. Rafael se sobressaltou, quase derrubando o copo. Você me assustou, disse a voz rouca. Achei que todos já estavam dormindo. Eu também não consigo dormir, admitiu ela, aproximando-se. Devagar. Fico pensando em coisas, em momentos que não deveria relembrar. Clara, por favor, pediu ele, mas sua voz carecia de convicção. Não torne isso mais difícil do que já é.
Difícil para quem? Ela perguntou, parando bem na frente dele. Para você, para mim ou para Camila, que ainda não descobriu que o marido perfeito não é tão perfeito assim? A ameaça velada em suas palavras foi como um soco no estômago de Rafael. Você não faria isso, disse, mas havia medo em seus olhos. Clara sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Não faria o quê? Dizer a verdade? Contar para minha irmã que finalmente consegui algo que era dela? Ela se aproximou ainda mais, até que seus corpos quase se tocaram. Ou você está preocupado que eu conte como você gemeu meu nome naquela noite? Eu não gemi seu nome, mentiu ele, mas ambos sabiam que não era verdade. Não? Ela perguntou, inclinando-se até que seus lábios quase tocassem o ouvido dele. Então você se lembra de tudo. Rafael não conseguiu mais resistir. A proximidade de Clara, o perfume que ela usava, a forma como seus olhos brilhavam na penumbra da sala, tudo conspirava contra sua sanidade. Ele a agarrou pelos ombros, empurrando-a contra a parede do bar. Seus olhos se encontraram e, por um momento, o mundo parou. Você está me destruindo, murmurou ele, a voz carregada de desespero e desejo. Não consigo pensar em mais nada. Não consigo dormir. Não consigo nem tocar minha esposa sem pensar. Em você. Clara sorriu, saboreando cada palavra como se fosse champanhe. Bom, sussurrou, suas mãos subindo pelo peito dele. Porque eu não consigo pensar em mais nada também. Você me marcou, Rafael. Naquela noite, você me marcou para... sempre. Ele a beijou com toda a paixão reprimida das últimas semanas. Foi um beijo faminto, desesperado, carregado de culpa e desejo. Clara correspondeu com igual intensidade, seus corpos se pressionando um contra o outro, como se tentassem se fundir em um só. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes. Rafael apoiou a testa contra a dela, fechando os olhos. Isso é loucura, murmurou. Estamos brincando com fogo. Então me queime, respondeu Clara, suas mãos explorando seu corpo com familiaridade crescente. Queime comigo. Eles fizeram amor ali mesmo, contra a parede do bar, com a urgência de quem sabia que estava cometendo um pecado. Foi diferente. Da primeira vez, agora Rafael sabia exatamente quem ela era, e isso tornava tudo ainda mais intenso e proibido. Depois, enquanto se vestiam em silêncio, a realidade voltou a bater com força total. Rafael passou as mãos pelo cabelo, a culpa voltando a consumi-lo. Não podemos mais fazer isso, disse, mas sua voz soava fraca até para ele mesmo. Podemos e vamos, respondeu Clara com segurança. Porque você me quer tanto quanto eu te quero. E porque agora você sabe que eu não sou apenas um substituto para Camila. Eu sou eu mesma, e você me deseja por quem eu sou. Era verdade, e Rafael odiava admitir. Havia algo em Clara que Camila não tinha. Uma intensidade, uma fome, uma escuridão que o atraía como um imã. Camila era luz, pureza, bondade. Clara era sombra, perigo, paixão destrutiva. E ele estava viciado. Os encontros secretos se tornaram rotina. Rafael inventava desculpas para trabalhar até tarde, e Clara sempre aparecia no escritório com algum pretexto. Às vezes faziam amor sobre a mesa de mogno, outras vezes no sofá de couro, sempre com a consciência de que Camila estava em casa, esperando por ele. A culpa estava matando Rafael por dentro. Ele tentava compensar sendo ainda mais atencioso, com Camila. Mas ela começou a perceber que havia algo forçado em sua gentileza. Seus beijos pareciam pedidos de desculpa. Seus presentes pareciam subornos. Seu amor parecia desesperado demais. Uma noite, quando Rafael chegou em casa especialmente tarde, encontrou Camila acordada na sala, esperando por ele. Ela estava sentada, na poltrona, ainda vestindo o roupão de seda, um copo de vinho tinto nas mãos. Precisamos conversar, disse ela, sua voz estranhamente calma. Rafael sentiu o estômago gelar. Sobre o quê? Perguntou, tentando soar natural, mas sua voz saiu tensa. Sobre o que está acontecendo com você, respondeu Camila, levantando-se. Sobre o que está acontecendo conosco. Ela se aproximou dele, estudando seu rosto.
Você está diferente, Rafael, distante, como se tivesse algo pesando em sua consciência. Estou apenas estressado com o trabalho, mentiu ele, mas evitou seu olhar. Será mesmo? Camila pousou a mão em seu peito sobre o coração. Seu coração está acelerado, você está nervoso. Seus olhos se estreitaram. Ou culpado? Rafael sentiu como se o chão fosse se abrir sob seus pés. Camila, Você tem andado muito tempo com Clara ultimamente, continuou ela, sua voz ainda calma, mas com uma frieza que ele nunca havia ouvido antes. Reuniões de trabalho, questões legais, sempre alguma desculpa para ficarem sozinhos. Ela é sua irmã, disse Rafael, tentando soar indignado. Estou apenas tentando ajudá-la. Eu sei muito bem quem ela é, respondeu Camila, e havia algo em sua voz que fez Rafael tremer. A questão é, você sabe? Antes que Rafael pudesse responder, Clara apareceu na escada, vestindo apenas uma camisola transparente. Desculpem, disse fingindo embaraço. Ouvi vozes e pensei que talvez fosse algum problema. Camila se virou para a irmã, e Rafael viu algo que nunca havia visto antes no olhar de sua esposa. Era a frieza absoluta, uma ausência total de calor, humano. Não há problema algum, disse Camila. Apenas uma conversa entre marido e mulher. Claro, respondeu Clara, mas seus olhos encontraram os de Rafael por um segundo. Bem, boa noite, então. Ela subiu as escadas, rebolando os quadris de forma exagerada. Quando ficaram sozinhos novamente, Camila se virou para Rafael. Diga-me uma coisa, pediu, sua voz perigosamente baixa. Quando você olha para ela, o que você vê? Vejo sua irmã, respondeu ele, mas sua voz não soava convincente. Mentira, disse Camila. Você vê a mulher que te traiu. Você vê a mulher que conseguiu algo que nem eu consegui. Do que você está falando? Perguntou Rafael, mas seu coração estava martelando no peito. Camila sorriu, mas era um sorriso sem humor. Você acha que eu não sei? Você acha que eu não percebo como você olha para ela? Como ela olha para você? Ela se aproximou ainda mais, até que seus rostos estivessem a centímetros de distância. Vocês dois são péssimos atores. Rafael quis negar, quis mentir, quis fazer qualquer coisa para apagar aquela expressão do rosto de Camila. Mas as palavras não vinham. A culpa havia finalmente encontrado sua voz. Camila, eu posso explicar? Não. Ela o interrompeu, pousando um dedo sobre seus lábios. Ainda não. Primeiro, eu tenho algumas coisas para descobrir sobre minha querida irmã. Seus olhos brilharam com uma determinação que Rafael nunca havia visto antes. E então, nós vamos ter uma conversa muito longa sobre o futuro do nosso casamento. Camila não esperou pela manhã para começar sua investigação. Assim que Rafael subiu para o escritório, ela foi direto ao quarto de Clara. Não bateu na porta, simplesmente entrou, encontrando a irmã deitada na cama, folheando uma revista. Precisamos conversar, disse Camila, fechando a porta atrás. Disse. Sua voz estava calma, mas havia uma autoridade nela que Clara nunca havia ouvido antes. Sobre o quê? Perguntou Clara, tentando soar inocente, mas Camila podia ver a tensão em seus ombros. Sobre você e meu marido, respondeu Camila diretamente. E não me insulte fingindo que não sabe do que estou falando. Clara se sentou na cama, um sorriso lento se espalhando por seu rosto. Ah, disse, e toda a fachada de inocência desapareceu. Finalmente descobriu. A frieza na voz de Clara foi como um tapa na cara de Camila. Ela havia esperado negativas, lágrimas, pedidos de desculpa, não essa admissão cruel e satisfeita. Há quanto tempo? Perguntou Camila, sua voz estranhamente controlada. Desde a noite em que ele voltou de Dubai, respondeu Clara, levantando-se da cama. Pobre Rafael estava tão cansado, tão necessitado, e eu estava ali, disponível. Ela se aproximou de Camila, seus olhos brilhando com malícia. Você deveria ter visto como ele me tocou, como ele suspirou meu nome. Ele pensava que era eu, disse Camila, mas sua voz tremia ligeiramente. No começo, sim, concordou Clara. Mas depois ele sabia exatamente quem eu era, e ainda assim me desejava.
ainda assim voltava para mim, noite após noite. A revelação atingiu Camila como uma punhalada. Uma coisa era a traição de uma noite, um erro causado por confusão e exaustão. Outra coisa completamente diferente era um caso deliberado, prolongado, consciente. Por quê? Perguntou Camila, e pela primeira vez sua voz quebrou. Por quê? Você fez isso? Eu te acolhi, te ajudei, te tratei como família. Família? Clara riu, um som amargo e cheio de rancor. Você me tratou como caridade, como a irmã pobre que precisava ser salva pela irmã rica e bem-sucedida. Seus olhos se estreitaram. Toda a nossa vida, você teve tudo. O amor do nosso pai, a melhor educação, os melhores pretendentes, e agora tem o homem mais desejado do país. Eu não escolhi nascer primeiro, disse Camila, as lágrimas começando a brotar. Eu não escolhi ser a escolhida, mas eu escolhi tomar de volta o que deveria ter sido meu, replicou Clara. E sabe de uma coisa? Foi mais fácil do que eu imaginava. Seu marido perfeito não é tão perfeito assim. Ele tem fome, Camila. Uma fome que você, com toda a sua pureza e bondade, nunca conseguiu satisfazer. Camila se sentou pesadamente na poltrona do quarto, as palavras de Clara ecoando em sua mente. Parte dela queria negar, queria acreditar que Rafael estava sendo manipulado, mas outra parte, a parte que havia notado as mudanças nele, sabia que Clara estava falando a verdade. O que você quer? Perguntou Camila finalmente. Quero o que sempre quis, respondeu Clara. Quero Rafael, quero esta casa, quero a vida que você tem. Ela se aproximou ainda mais, agachando-se diante de Camila. E sabe de uma coisa? Eu vou conseguir, porque agora ele me conhece, me deseja, me ama de uma forma que jamais amou você. Ele não te ama, disse Camila, mas sua voz soava fraca. Não? Clara sorriu. Então por que ele geme meu nome quando está comigo? Por que ele me toca como se eu fosse a única mulher no mundo? Por que ele inventa desculpas para ficar longe de você e perto de mim? Cada palavra era uma lâmina afiada, cortando o que restava da confiança de Camila. Ela se levantou abruptamente, dirigindo-se à porta. Aonde você vai? Perguntou Clara. Fazer o que deveria ter feito há muito tempo, respondeu Camila, virando-se para a irmã. Descobrir quem você realmente é. Camila passou o resto da manhã em seu escritório particular, fazendo ligações. Tinha contatos em toda São Paulo, pessoas que lhe deviam favores, investigadores privados que trabalhavam para a fundação. Se Clara tinha segredos, ela iria descobri-los. A primeira ligação foi para Helena, a tia que criara Clara. A mulher estava relutante em falar, mas Camila foi persuasiva. O que descobriu a deixou gelada. Clara sempre foi diferente, disse Helena. Mesmo criança, tinha uma fixação doentia pela irmã. Colecionava fotos suas, praticava sua assinatura, imitava sua voz. Eu achava que era admiração, mas agora vejo que era obsessão. Obsessão? Repetiu Camila. Ela dizia que um dia tomaria o lugar de você, continuou Helena. Que você não merecia ter tudo enquanto ela não tinha nada. Eu tentei corrigi-la, mas ela era teimosa. E perigosa. Perigosa como? Houve uma pausa longa antes de Helena responder. Ela teve vários relacionamentos ao longo dos anos, homens casados principalmente. Dizia que gostava de tomar o que era de outras mulheres. Outra pausa. Camila, há algo que você precisa saber sobre o último relacionamento dela. Camila segurou o telefone com mais força. O quê? Ela se envolveu com um homem casado, um empresário local. Quando a esposa descobriu, ameaçou expor Clara publicamente. Alguns dias depois, a mulher sofreu um acidente. Que tipo de acidente? Caiu. Da escada de casa. Morreu na hora. Helena respirou fundo. Nunca puderam provar nada, mas Clara desapareceu da cidade logo depois. Foi quando ela te procurou. Camila desligou o telefone com as mãos tremendo. A mulher que havia acolhido em sua casa não era apenas uma irmã invejosa. Era uma predadora. Uma mulher capaz de qualquer coisa para conseguir o que queria. A segunda ligação foi para um investigador particular. Preciso que você descubra tudo sobre Clara Santos, disse ela. Tudo. Relacionamentos, dívidas, antecedentes, criminais. Tudo. Quanto tempo tenho?
Perguntou o investigador. 48 horas, respondeu Camila. E discrição absoluta. Enquanto isso, Clara estava no escritório de Rafael, sentada em seu colo enquanto ele tentava trabalhar. Ela havia aparecido com uma desculpa sobre documentos, mas logo havia se transformado em uma sessão de sedução. Camila suspeita, disse Rafael, tentando se concentrar nos papéis à sua frente, mas distração das mãos de Clara em seu peito tornava impossível. Eu sei, respondeu Clara beijando seu pescoço. Conversamos esta manhã. Rafael a afastou alarmado. Vocês conversaram? Sobre o quê? Sobre nós, disse Clara simplesmente. Sobre como você me deseja mais do que jamais desejou ela. Clara, isso vai destruir meu casamento, disse Rafael. Mas mesmo enquanto falava, suas mãos se moviam para os quadris dela. Seu casamento já está destruído, respondeu Clara. A questão agora é escolher. Ficar com uma mulher que nunca vai te perdoar ou ficar com a mulher que te faz sentir vivo. Rafael a beijou então com toda a paixão desesperada de um homem que sabia estar perdido. Mas enquanto se entregava ao desejo, não viu a expressão de triunfo frio no rosto de Clara, nem percebeu que ela havia deixado a porta entreaberta propositalmente. E não viu Camila parada no corredor, observando tudo com olhos que agora brilhavam com uma determinação gelada. Camila não fez barulho ao se afastar da porta. Seus pés descalços deslizaram silenciosamente pelo mármore do corredor, enquanto a imagem de Rafael e Clara se gravava em sua mente como ferro em brasa. Não havia mais dúvidas, não havia mais esperanças de que tudo fosse um mal-entendido. A traição era real, consciente e cruel. 2 horas depois, o investigador particular ligou com informações preliminares. Senhora Costa Figueiredo, encontrei algumas coisas interessantes sobre Clara Santos. Ela usou pelo menos 3 nomes diferentes nos últimos 5 anos. Tem processos por estelionato em 2 cidades do interior. Continue, disse Camila, sua voz estranhamente calma. Há também um histórico de envolvimento com homens casados, sempre seguido de chantagem ou extorsão. E há algo mais. O investigador hesitou. Ela esteve internada em uma clínica psiquiátrica por 6 meses, há 3 anos. Diagnóstico de transtorno obsessivo-compulsivo com traços paranoicos. Camila fechou os olhos. A mulher que havia acolhido em sua casa não era apenas uma irmã invejosa. Era uma pessoa instável, perigosa, capaz de qualquer coisa para conseguir o que queria. E agora ela queria Rafael. Preciso de tudo isso documentado, disse Camila. Relatórios médicos, processos judiciais, tudo. Já estou providenciando, respondeu o investigador. Mas, senhora, se posso sugerir, talvez seja melhor envolver a polícia. Ainda não, disse Camila. Primeiro vou dar uma oportunidade para ela ir embora por conta própria. Quando Rafael desceu para o jantar naquela noite, encontrou apenas Camila na mesa de jantar. Ela estava impecável, como sempre, vestindo um vestido azul marinho que realçava seus olhos, os cabelos presos em um coque elegante. Onde está Clara? Perguntou ele, tentando soar casual. Saiu, respondeu Camila, cortando delicadamente o salmão, em seu prato. Disse que tinha alguns assuntos para resolver na cidade. Rafael assentiu, mas havia tensão em seus ombros. A ausência de Clara o deixava inquieto de uma forma que odiava admitir. Havia se acostumado com sua presença constante, com a possibilidade sempre presente de encontros íntimos. Rafael, disse Camila, pousando os talheres, preciso te contar algo. Ele levantou os olhos e o que viu no rosto da esposa o fez gelar. Havia uma frieza ali que nunca havia visto antes, uma determinação que o assustava. Eu sei sobre você e Clara, disse ela simplesmente. Rafael sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Camila, eu... Não, ela o interrompeu. Deixe-me terminar. Ela se levantou, caminhando até a janela que dava para o jardim. Eu sei sobre a primeira noite, quando você voltou de Dubai. Eu sei sobre os encontros no seu escritório. Eu sei sobre tudo. Como? Perguntou Rafael, sua voz apenas um sussurro. Porque eu sou sua esposa há 5 anos, Rafael. Eu conheço
Cada expressão sua, cada mudança em seu comportamento. Ela se virou para ele. E por que eu vi vocês juntos hoje à tarde? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael queria negar, queria mentir, queria fazer qualquer coisa para apagar aquela expressão do rosto de Camila. Mas as palavras não vinham. Desculpe, disse finalmente, sua voz quebrada. Camila, eu sinto muito. Não era para ter acontecido. Não era para ter acontecido, ela repetiu, e havia uma raiva fria em sua voz. Você traiu nosso casamento, Rafael. Não uma vez, mas várias vezes. Com minha própria irmã, na nossa casa, na nossa cama. Não foi na nossa cama, disse Rafael, percebendo imediatamente como aquilo soava patético. Ah, que alívio, respondeu Camila com sarcasmo. Pelo menos vocês tiveram a decência de não profanar nosso quarto. Rafael se levantou, tentando se aproximar dela. Camila, por favor, deixe-me explicar... Explicar o quê? Ela perguntou, afastando-se dele. Explicar como você confundiu minha irmã comigo. Explicar como isso se transformou em um caso. Explicar como você me olha nos olhos todos os dias e mente. Eu te amo, disse Rafael desesperado. Eu amo você, Camila. Clara foi um erro, uma loucura temporária. Loucura temporária? Camila riu, mas era um som sem humor. Meses de traição são loucura temporária? Sessões de sexo no seu escritório são loucura temporária? Seus olhos se estreitaram. Ou você está se referindo ao fato de que Clara não é exatamente quem você pensa que é. A expressão de Rafael mudou. Do que você está falando? Sobre o fato de que Clara é uma criminosa, disse Camila, voltando para a mesa e pegando uma pasta. Sobre o fato de que ela já fez isso antes. Seduzir homens casados, destruir famílias, extorquir dinheiro. Ela jogou a pasta sobre a mesa. Sobre o fato de que ela é uma sociopata diagnosticada que passou 6 meses em uma instituição psiquiátrica. Rafael pegou a pasta com mãos trêmulas, folheando os documentos. Com cada página, sua expressão ficava mais pálida. Havia processos por estelionato, relatórios médicos, depoimentos de ex-amantes que haviam sido chantageados. Isso não pode ser real, murmurou ele. É muito real, respondeu Camila. A mulher por quem você destruiu nosso casamento é uma criminosa, e você foi apenas mais um alvo. Rafael se sentou pesadamente na cadeira, a pasta caindo de suas mãos. Meu Deus, sussurrou. O que eu fiz? Você escolheu acreditar em suas mentiras, disse Camila. Você escolheu o desejo sobre o amor. Você escolheu a destruição sobre a construção. Camila, por favor, implorou Rafael. Tem que haver uma forma de consertar isso. Eu vou mandar Clara embora, vou fazer qualquer coisa. Tarde demais, disse Camila, e havia finalmente lágrimas em seus olhos. Você me traiu, Rafael. Não apenas com o corpo, mas com o coração. Você me fez questionar minha própria sanidade, me fez sentir como se eu estivesse imaginando coisas. Eu posso mudar, disse Rafael, levantando-se e tentando tocá-la. Eu posso ser melhor. Podemos superar isso. Podemos? Perguntou Camila, permitindo que ele tomasse suas mãos. Você consegue me tocar sem pensar nela? Consegue me beijar? Sem comparar. Consegue me fazer amor sem lembrar do que fizeram juntos? Rafael não conseguiu responder porque ambos sabiam qual era a verdade. Clara havia se tornado uma obsessão, um vício que ele não conseguia largar. Mesmo sabendo quem ela realmente era, mesmo vendo as evidências de suas mentiras, ele ainda a desejava. Onde ela está agora? Perguntou Camila. Não sei, admitiu Rafael. Ela disse que tinha assuntos para resolver. Mentira, disse Camila. Ela está esperando. Esperando para ver como você vai reagir a tudo isso. Esperando para ver se você vai escolher ela ou a mim. Como se tivesse sido invocada por suas palavras, a porta da sala de jantar se abriu e Clara entrou. Ela estava mais bonita do que nunca, vestindo um vestido vermelho justo que acentuava cada curva de seu corpo. Seus olhos brilhavam com uma intensidade perigosa. Desculpem interromper, disse ela, mas havia um sorriso nos lábios. Mas ouvi vozes exaltadas e fiquei preocupada. Não precisa mais fingir, disse Camila, sua voz gelada. Eu sei quem você é. Eu sei sobre seu passado, sobre seus crimes, sobre sua doença mental.
Clara riu, um som cristalino e assustador. Ah, finalmente descobriu. Parabéns, irmãzinha. Demorou, mas chegou lá. Você é louca, disse Rafael, levantando-se. Tudo isso foi uma mentira. Não tudo, respondeu Clara, aproximando-se dele. Meu desejo por você é real. Meu amor por você é real. E você sabe disso, porque sente o mesmo. Eu não sinto nada por você, mentiu Rafael, mas sua voz tremia. Não? Clara sorriu, tocando seu rosto. Então por que você está tremendo? Por que seu coração está disparado? Por que você não consegue tirar os olhos de mim? Era verdade. Mesmo sabendo quem ela era, mesmo vendo as evidências de suas mentiras, Rafael ainda sentia aquela atração magnética. Era como se ela tivesse lançado um feitiço sobre ele. Saia da minha casa, disse Camila, sua voz cortante como uma lâmina. Agora. Sua casa? Clara se virou para a irmã, seus olhos brilhando com maldade. Achei que fôssemos família. Achei que você me amasse. Eu amava, admitiu Camila, mas isso foi antes de descobrir que você é um monstro. Monstro? Clara riu novamente. Eu sou apenas uma mulher que sabe o que quer, e eu quero Rafael. O sorriso de Clara se alargou, quando ela viu a expressão de choque no rosto de Rafael. Você realmente achou que eu estava aqui por acaso? Perguntou, caminhando lentamente ao redor da mesa de jantar, como um predador cercando sua presa. Que tudo isso foi apenas uma feliz coincidência. Do que você está falando? Perguntou Rafael, embora uma parte dele já soubesse a resposta. Eu planejei tudo, respondeu Clara, sua voz carregada de orgulho doentio. Cada encontro, cada toque, cada gemido. Passei 2 anos te estudando, Rafael. 2 anos aprendendo seus hábitos, seus medos, seus desejos mais profundos. Camila sentiu, o estômago se revirar. Você nos espionava? Espionava é uma palavra muito feia, disse Clara, parando atrás da cadeira de Rafael e pousando as mãos em seus ombros. Eu prefiro dizer que eu estava me preparando. Vocês não fazem ideia de quantas vezes eu os observei pela janela. Quantas fotos tirei, quantos vídeos gravei. Você é completamente louca, murmurou Rafael, mas não se afastou do toque dela. Louca por você, corrigiu Clara, inclinando-se para sussurrar em seu ouvido. E você é louco por mim também. Pode negar o quanto quiser, mas seu corpo não mente. Suas mãos deslizaram pelo peito dele. Você treme quando eu te toco. Sua respiração acelera quando eu estou perto. Você me deseja mesmo sabendo quem eu sou. Pare, disse Rafael, mas sua voz soava fraca. Por que eu pararia? Perguntou Clara, beijando seu pescoço. Quando está funcionando tão bem? Quando você está finalmente acordando para o que realmente quer? Eu sei o que você quer, disse Camila, sua voz cortando o ar como um chicote. Você quer minha vida, meu marido, minha casa, minha identidade, mas não vai conseguir. Clara se afastou de Rafael, virando-se para Camila com um sorriso gelado. Não vou conseguir? Você tem certeza disso? Ela riu, um som que fez o sangue de Camila gelar. Porque eu tenho uma surpresa para vocês. Que surpresa? Perguntou Camila, embora não tivesse certeza de que queria saber. Clara pousou as mãos sobre o ventre, acariciando-o com gestos teatrais. Estou grávida, disse, e o silêncio que se seguiu foi absoluto. Rafael se levantou tão bruscamente que a cadeira caiu para trás. Isso não é possível, disse, mas sua voz tremia. Não é? Clara sorriu, tirando um exame de sangue da bolsa. 6 semanas. Bem na época do nosso primeiro encontro, Rafael, lembra-se? Quando você me fez mulher. Camila sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Uma gravidez mudava tudo. Mesmo que conseguisse expulsar Clara de sua casa, mesmo que conseguisse salvar seu casamento, sempre haveria uma criança ligando Rafael àquela mulher. Você planejou isso também? Perguntou Rafael, sua voz carregada de horror. Claro que planejei, respondeu Clara. Você acha que eu deixaria nossa paixão ao acaso? Eu parei de tomar anticoncepcionais semanas antes de você voltar de Dubai. Eu queria garantir que você nunca pudesse me esquecer. Você é doente, disse Camila, levantando-se da mesa.
Você é completamente doente. Eu sou apaixonada, corrigiu Clara. E agora, Rafael, você tem uma escolha a fazer. Pode ficar com sua esposa fria e perfeita, que nunca vai conseguir te perdoar, ou pode escolher a mulher que carrega seu filho. Rafael passou as mãos pelo cabelo, claramente desesperado. Isso não pode estar acontecendo, murmurou. Isso não pode ser real. É muito real, disse Clara, aproximando-se dele novamente. E você sabe qual é a escolha certa. Você sabe que me deseja, que me ama, que nunca vai conseguir me esquecer. Eu não te amo, disse Rafael, mas sua voz carecia de convicção. Não! Clara pressionou seu corpo contra o dele. Então por que você está tremendo? Por que não consegue me afastar? Era verdade. Mesmo sabendo quem ela era, mesmo vendo a maldade em seus olhos, Rafael ainda sentia aquela atração magnética. Era como se ela tivesse algum poder sobre ele, algum controle que ele não conseguia quebrar. Eu vou dar uma última chance para vocês dois, disse Camila, sua voz estranhamente calma. Rafael, você tem até amanhã para decidir. Ou você escolhe nosso casamento e Clara vai embora e nunca mais volta, ou você escolhe ela e eu vou embora. Camila, não, disse Rafael, finalmente conseguindo se afastar de Clara. Não me faça escolher assim. Você já escolheu, respondeu Camila. Toda vez que a tocou, toda vez que mentiu para mim, toda vez que preferiu estar com ela a estar comigo, eu só estou oficializando o que já aconteceu. E se eu escolher você? Perguntou Rafael. Se eu mandar Clara embora? Então tentaremos reconstruir o que você destruiu, disse Camila. Mas vai ser difícil, Rafael, vai ser muito difícil. E se ele me escolher? Perguntou Clara, seus olhos brilhando com excitação. O que acontece então? Então, você ganha, admitiu Camila. Você ganha o que sempre quis. Meu marido, minha casa, minha vida. E meu filho, acrescentou Clara, acariciando o ventre. Não esqueça do meu filho. A menção da criança foi como uma punhalada no coração de Camila. Ela e Rafael haviam tentado ter filhos por anos sem sucesso, e agora Clara estava grávida, após apenas algumas semanas de caso. Há uma coisa que vocês precisam saber, disse Camila, sua voz ganhando uma dureza que nenhum dos dois havia ouvido antes. Eu não vou lutar por você, Rafael. Eu não vou implorar, não vou fazer drama, não vou tentar competir com ela. Camila. Não, ela o interrompeu. Se você me escolher, tem que ser porque me ama, porque quer estar comigo, porque reconhece que o que tivemos vale mais do que essa paixão doentia. E se ele não me escolher? Perguntou Clara pela primeira vez parecendo menos confiante. Então você terá que lidar com as consequências, disse Camila. Porque eu não vou apenas sair de cena, Clara. Eu vou garantir que todo mundo saiba quem você realmente é. Seus antecedentes criminais, sua instabilidade mental, tudo. Você não faria isso, disse Clara, mas havia medo em sua voz. Experimentei, respondeu Camila. Veja se eu não faria. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Clara olhava para Rafael com olhos suplicantes, tentando reconquistar o controle que sentia escorregar entre seus dedos. Rafael olhava para as duas mulheres, claramente dividido entre o dever e o desejo. Eu preciso pensar, disse finalmente. Preciso de tempo para processar tudo isso. Você tem até amanhã, repetiu Camila, ao meio-dia. Então quero sua resposta. E se eu não conseguir decidir? Perguntou Rafael. Então eu decido por você, respondeu Camila. E você não. Vai gostar da minha decisão. Clara se aproximou de Rafael mais uma vez, pousando a mão em seu braço. Você sabe qual é a escolha certa, sussurrou. Você sabe que me ama. Você sabe que somos feitos um para o outro. Rafael olhou para ela, depois para Camila, depois para ela novamente. A mulher que carregava seu filho, que havia despertado paixões que ele não sabia que existiam, que havia virado sua vida de cabeça para baixo, e a mulher que havia sido sua companheira por 5 anos, que conhecia seus medos e sonhos, que havia construído uma vida com ele. Eu vou para o escritório, disse finalmente. Preciso ficar sozinho para pensar. Não demores muito, disse Clara, sorrindo. Nosso bebê está esperando por uma resposta.
Quando Rafael saiu, as duas irmãs ficaram sozinhas na sala de jantar. O ar estava carregado de ódio e ressentimento. Você realmente acha que ganhou? Perguntou Camila. Eu não acho, respondeu Clara. Eu sei. Ele me escolheu no momento em que me tocou pela primeira vez. Tudo o que vem depois é apenas formalidade. Veremos, disse Camila, e havia uma promessa, sombria em sua voz. Veremos. Rafael passou a noite inteira em seu escritório, caminhando de um lado para outro como um animal enjaulado. A garrafa de uísque que havia aberto estava pela metade, mas o álcool não conseguia acalmar o turbilhão de pensamentos em sua mente. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Clara. Sentia o calor de seu corpo. Lembrava do prazer proibido que havia experimentado em seus braços. Mas também via o olhar ferido de Camila. A decepção em seus olhos. O amor que ele havia pisoteado. Às 5 da manhã, quando os primeiros raios de sol começaram a aparecer no horizonte, Rafael finalmente admitiu a verdade para si mesmo. Ele estava obcecado por Clara. Não era amor, era algo mais escuro, mais destrutivo. Era uma paixão que o consumia, que o fazia questionar tudo o que sempre havia acreditado sobre si mesmo. Enquanto isso, na mansão, Camila também não conseguia dormir. Ela estava em seu escritório, fazendo as últimas ligações para seus advogados, organizando documentos, preparando-se para todas as possibilidades. Se Rafael escolhesse Clara, ela estava pronta para partir. Mas não partiria de mãos vazias, e não deixaria Clara ganhar facilmente. Clara, por sua vez, estava em seu quarto, acariciando o ventre ainda plano. Ela sabia que havia mentido sobre a gravidez, o exame de sangue era falsificado, uma habilidade que havia aprendido em seus anos de golpes. Mas a mentira serviria ao seu propósito. Rafael era um homem honorável, e a ideia de abandonar um filho o destruiria por dentro. Às 10 da manhã, Rafael voltou para casa. Ele estava exausto, com a roupa amarrotada e os olhos vermelhos. Encontrou Camila na sala de estar, vestida impecavelmente, como se estivesse se preparando para uma reunião importante. Chegou a uma decisão? Perguntou ela sem levantar os olhos do documento que estava lendo. Camila, Rafael se sentou pesadamente na poltrona em frente a ela. Eu não sei como explicar o que está acontecendo comigo. Você não precisa explicar, disse Camila, finalmente olhando para ele. Eu entendo. Ela é como uma droga, não é? Você sabe que é prejudicial, mas não consegue parar. A precisão da análise de Camila o surpreendeu. É exatamente isso, admitiu ele. Eu sei que ela é perigosa. Sei que mentiu sobre tudo, mas ainda assim a deseja, completou Camila. Ainda assim não consegue tirá-la da cabeça. Eu te amo, disse Rafael, desesperado. Eu sempre te amei, mas o que sinto por ela é diferente. É intenso, destrutivo. Não consigo controlar. Eu sei, disse Camila, sua voz surpreendentemente gentil. E é exatamente por isso que você precisa escolher. Porque esse tipo de obsessão não vai passar, vai apenas piorar. O que você faria? Perguntou Rafael. Se fosse você, o que faria? Eu escolheria o amor real, respondeu Camila. Escolheria a construção ao invés da destruição. Escolheria a parceria ao invés da obsessão. Ela se inclinou para a frente. Mas eu não sou você, Rafael. Você precisa decidir o que quer para a sua vida. Nesse momento, Clara apareceu na porta da sala, vestindo um vestido branco que a fazia parecer quase angelical. Desculpem, disse com voz doce. Não queria interromper, mas... Ela pousou a mão no ventre. Nosso bebê está me deixando enjoada. Preciso ir ao médico. Rafael se levantou imediatamente. Você está bem? Precisa de alguma coisa? Só preciso de você, disse Clara, estendendo a mão para ele. Você vem comigo? Rafael olhou para Camila, depois para Clara, claramente, dividido. Vá, disse Camila. Vá com ela, mas lembre-se, você ainda tem até o meio-dia para decidir. No caminho para o consultório médico, Clara manteve a mão de Rafael entrelaçada na sua. Você está pensando muito, disse ela. Está complicando algo que deveria ser simples. Simples? Rafael riu amargamente.
Você chama isso de simples? Você me ama, disse Clara. Eu te amo. Estamos esperando um filho. O que mais importa? E Camila? Perguntou Rafael. Camila vai ficar bem, respondeu Clara. Ela é forte e independente. Sempre foi. Ela não precisa de você como eu preciso. Você não precisa de mim, disse Rafael. Você me quer. É diferente. É? Clara se virou para ele, seus olhos brilhando intensamente. Você já parou para pensar que talvez eu seja a mulher que você sempre quis, mas nunca soube que queria? Que talvez Camila fosse apenas uma versão domada do que você realmente desejava? As palavras de Clara ecoaram na mente de Rafael. Havia alguma verdade nelas? Havia sempre sentido que faltava algo em seu relacionamento com Camila, uma paixão, uma intensidade que ele nunca conseguia nomear. No consultório, enquanto esperavam para serem atendidos, Rafael observou Clara. Ela estava radiante, tocando o ventre com gestos carinhosos, sorrindo para ele como se fossem um casal normal, esperando seu primeiro filho. Por um momento, ele conseguiu imaginar uma vida com ela. Seria tumultuada, intensa, cheia de paixão e drama. Seria o oposto de tudo o que havia construído com Camila. Próxima paciente, chamou a enfermeira. Clara se levantou, mas Rafael a segurou pelo braço. Espere, disse ele. Antes de entrarmos, preciso te perguntar algo. O quê? Você realmente está grávida? Clara piscou, claramente surpresa pela pergunta. Claro que estou. Por que perguntaria isso? Porque eu a conheço, disse Rafael. Sei que você é capaz de mentir sobre qualquer coisa para conseguir o que quer. Você está me ofendendo, disse Clara, mas havia algo em seus olhos que confirmava as suspeitas de Rafael. Mostre-me o exame, disse ele, estendendo a mão. Eu já mostrei... Mostre-me o original, insistiu Rafael. Não uma cópia, o original. Clara hesitou e, nessa hesitação, Rafael teve sua resposta. Você mentiu, disse ele, sentindo uma mistura de alívio e traição. Você mentiu sobre a gravidez. Rafael, eu posso explicar. Não, ele disse levantando-se. Não pode, porque não há explicação para isso. Você usou uma mentira sobre um filho para me manipular. Eu fiz isso por amor, disse Clara, desesperada. Eu fiz isso porque te amo e sabia que era a única forma de te ter. Isso não é amor, disse Rafael, finalmente entendendo. Isso é obsessão, isso é doença. Ele saiu do consultório, deixando Clara sozinha. Pela primeira vez desde que havia chegado à mansão, ela se sentiu verdadeiramente derrotada. Sua maior arma havia sido descoberta. E agora não tinha mais nada. Rafael dirigiu de volta para casa em silêncio, sua mente finalmente clara. A mentira sobre a gravidez havia sido como um balde de água fria, despertando-o de sua obsessão. Ele podia ver Clara pelo que ela realmente era. Uma mulher desesperada, capaz de qualquer coisa para conseguir o que queria. Quando chegou em casa, encontrou Camila onde a havia deixado, lendo documentos na sala de estar. Ela levantou os olhos quando ele entrou, e ele viu uma pergunta silenciosa em seu olhar. Ela mentiu sobre a gravidez, disse Rafael, sentando-se ao lado da esposa. Tudo foi mentira. Camila assentiu, como se já soubesse. Eu imaginei que fosse. Era perfeito demais para ser verdade. Camila, disse Rafael, pegando suas mãos, eu escolho você. Eu escolho nosso casamento. Eu escolho o amor real. Tem certeza? Perguntou Camila. Porque se você ficar, tem que ser para sempre. Não posso passar por isso novamente. Eu tenho certeza, disse Rafael. Eu estava cego, obcecado, mas agora posso ver claramente. Você é a mulher que eu amo. Você é a mulher com quem quero passar o resto da minha vida. Camila estudou seu rosto por um longo momento, procurando por sinais de dúvida ou hesitação. Quando não encontrou nenhum, ela assentiu. Então, Clara, tem que ir embora, disse ela. Hoje. Eu vou falar com ela, disse Rafael. Não, disse Camila. Eu vou falar com ela. Isso é entre irmãs. Clara chegou em casa 2 horas depois, encontrando suas malas arrumadas na entrada principal. Camila estava parada ao lado delas, elegante e impassível, como uma rainha dispensando uma súdita indesejada. Já sabe então, disse Clara, tentando manter a voz firme, mas havia derrota em seus olhos. Sei de tudo, respondeu Camila.
A gravidez falsa, os documentos forjados, as mentiras, tudo. Ela se aproximou da irmã, mas principalmente sei que Rafael me escolheu. Ele só me escolheu por causa da suposta gravidez, disse Clara. Uma última tentativa de ferir Camila. Sem isso ele teria ficado comigo. Não, disse Camila com segurança. Ele me escolheu porque finalmente viu você pelo que realmente é, uma mulher desesperada, capaz de qualquer coisa para conseguir o que quer. Clara riu, mas era um som quebrado. Você acha que ganhou? Você acha que isso acabou? Eu sei que acabou, respondeu Camila, porque você vai embora agora e nunca mais vai voltar. E se tentar entrar em contato conosco, se tentar causar qualquer problema, eu vou garantir que todos saibam quem você realmente é. Você não pode me expulsar, disse Clara, mas sua voz carecia de convicção. Esta é minha família também. Família? Camila riu, mas não havia humor no som. Família não faz o que você fez. Família não tenta destruir a vida de quem ama. Ela se aproximou ainda mais. Você nunca me amou, Clara. Você me odiou desde o dia em que nascemos. É verdade, admitiu Clara. E pela primeira vez sua máscara caiu completamente. Eu odiei você toda a minha vida. Odiei sua perfeição, sua sorte, sua facilidade para conseguir tudo o que eu queria. E agora? Perguntou Camila. Ainda. Me odeia. Clara olhou para a irmã por um longo momento. Agora eu te invejo ainda mais, disse finalmente. Porque você tem algo que eu nunca vou ter. O quê? A capacidade de amar de verdade, respondeu Clara. Você ama Rafael de verdade. Não é obsessão, não é posse. É amor real. E eu não sei como amar assim. Era a primeira vez que Clara havia mostrado algo parecido com vulnerabilidade. E por um momento, Camila sentiu pena dela. Você pode aprender, disse gentilmente. Pode conseguir ajuda. Pode mudar. Não, disse Clara, balançando a cabeça. Não posso. Eu sou assim, Camila. Sempre fui. E não vou mudar. Rafael apareceu na porta observando a cena. Seus olhos encontraram os de Clara e ela viu que não havia mais desejo ali. Havia pena, talvez até mesmo nojo. A obsessão havia se quebrado completamente. Suas malas estão prontas, disse ele, sua voz formal. Eu providenciei dinheiro suficiente para você se estabelecer em qualquer lugar que quiser. Longe daqui. Sempre o cavalheiro, disse Clara amargamente, mesmo quando está me expulsando. Não estou te expulsando, disse Rafael. Estou te dando uma chance de recomeçar, de fazer as coisas certas desta vez. Clara pegou uma das malas, depois parou. Posso fazer uma última pergunta? Pode, disse Camila. Você pode me perdoar algum dia? Camila pensou por um longo momento. Não sei, disse finalmente. Talvez, mas não hoje, e não em breve. É justo, disse Clara. Ela se virou para Rafael. E você? Pode me perdoar? Eu posso tentar, disse Rafael. Mas você precisa ir embora, precisa nos deixar em paz. Eu vou, prometeu Clara, mas saiba que eu realmente te amei, Rafael. Do meu jeito doentio e obsessivo, mas amei. Eu sei, disse Rafael, e é por isso que estou te deixando ir ao invés de chamar a polícia. Clara assentiu, pegando o resto de suas malas. Na porta, ela se virou uma última vez. Sejam felizes, disse, e pela primeira vez parecia sincera. Vocês merecem. E então ela se foi, desaparecendo na tarde paulistana como se nunca tivesse existido. Rafael e Camila ficaram sozinhos na entrada da mansão, o silêncio se estendendo entre eles. Havia tanto a ser dito, tanto a ser curado. E agora? Perguntou. Rafael. Agora nós tentamos reconstruir, disse Camila. Vai ser difícil, vai demorar. Mas se você realmente me ama, se realmente me escolheu, então vale a pena tentar. Eu te amo, disse Rafael, puxando-a para seus braços. Eu te amo de verdade, Camila. Não da forma obsessiva que sentia por Clara, mas com algo mais profundo, mais real. Eu também te amo, disse Camila, permitindo-se ser abraçada. Mas precisamos de tempo, precisamos de terapia, precisamos reconstruir a confiança. Faremos o que for necessário, prometeu Rafael. Pelo tempo que for necessário. 6 meses depois, Rafael e Camila estavam em sessão de terapia de casal.
trabalhando através das cicatrizes deixadas pela traição. Não foi fácil. Havia dias em que Camila ainda duvidava, momentos em que Rafael ainda se sentia culpado. Mas lentamente, passo a passo, eles estavam reconstruindo seu relacionamento sobre uma base mais sólida. "Você ainda pensa nela?" perguntou Camila uma noite, deitados na cama. "Às vezes", admitiu Rafael, "mas não da forma que você pensa. Penso nela como um lembrete do que eu quase perdi, do que eu quase destruí." "Eu também penso nela", disse Camila, "e me pergunto se ela está bem, se conseguiu a ajuda que precisa." "Você é muito generosa", disse Rafael beijando sua testa. "Mais generosa do que eu seria." "Ela é minha irmã", disse Camila. "Mesmo depois de tudo, ainda é minha irmã." 1 ano depois, eles receberam uma carta. Era de Clara, postada de uma pequena cidade no interior de Minas Gerais. Ela escreveu que estava em tratamento, que havia encontrado um trabalho honesto, que estava tentando aprender a viver sem magoar os outros. "Ela não pediu perdão", notou Rafael lendo a carta. "Não", concordou Camila, "mas ela reconheceu o que fez. É um começo. Você vai responder?" "Talvez", disse Camila. "Algum dia, quando eu estiver pronta." 2 anos depois da partida de Clara, Rafael e Camila renovaram seus votos em uma cerimônia pequena e íntima. Era um recomeço, uma promessa de que o amor verdadeiro podia sobreviver até mesmo às traições mais cruéis. "Você se arrepende?" perguntou Camila na noite do casamento renovado. "De te trair? Todos os dias", respondeu Rafael. "De lutar por nosso casamento? Nunca. Mesmo sabendo que sempre haverá uma sombra entre nós." "Sombras nos fazem apreciar mais a luz", disse Rafael, puxando-a para mais perto. "E você é minha luz, Camila. Sempre foi." Eles se beijaram sob as estrelas do jardim de sua mansão, 2 sobreviventes de uma tempestade que quase os destruiu. O amor deles não era mais inocente. Havia sido testado pelo fogo da traição e da obsessão. Mas era mais forte agora, mais consciente, mais precioso. E em algum lugar do interior de Minas Gerais, Clara Santos estava aprendendo uma lição que levara uma vida inteira para compreender: que o amor verdadeiro não pode ser roubado, não pode ser forjado, não pode ser conquistado através de mentiras e manipulação. Ele só pode ser dado livremente por alguém que escolhe amá-lo de volta. A história das Irmãs Santos havia terminado não com vingança ou destruição, mas com redenção. E às vezes, nas noites mais silenciosas, quando o vento soprava através das janelas abertas, Camila ainda pensava em Clara e desejava que um dia ela encontrasse sua própria versão do amor verdadeiro. Não roubado, não forjado, mas real,